Profeta Isaías, capítulo 40, verso 17. Deixa aí separadinho. Queria orar mais uma vez. Sabe que às vezes nós temos algumas percepções erradas de Deus. Nós entendemos Deus de um jeito errado. E a Bíblia serve para nós como assim, uma espécie de óculos, né, de guia, de manual, para que a gente consiga enxergar de fato como Deus é, lógico, respeitando as nossas limitações, né, porque a gente não consegue de fato explicar Deus em tudo, em todos os detalhes, porque Ele é Deus, nós somos mortais, né, nós somos criaturas, enfim, mas a Bíblia nos dá muitos elementos para que a gente consiga enxergar o Deus da Bíblia do jeito que Ele é, né, ou do jeito que está revelado. E muitas vezes nós fazemos algumas confusões e distorções, e eu queria orar agora para que Deus falasse ao seu coração. Talvez você tenha chegado aqui com os óculos errados e entendendo algumas coisas, e talvez pelas lutas e tribulações, e a coisa também é embaçada, sabe quando a visão também é embaçada? E Deus quer, eu creio, te dar clareza hoje, um pouco mais de clareza, de que você possa alargar um pouco mais a tua forma de perceber Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, enfim. E nós precisamos disso, porque é ruim quando a gente enxerga Deus errado, né? É ruim quando nós criamos um Deus do nosso jeito, segundo a nossa imaginação. Então é muito complicado. E quando nós entendemos algumas coisas, quando Deus traz luz, quando Deus traz revelação para nós, não só a mente, mas o coração se expande, e a gente sai com fé, renovados, dizendo: é isso, eu vou crer nisso, eu vou me apegar a isso, a essa revelação, e não aquilo que eu tenho enxergado, muitas vezes por causa das circunstâncias mesmo. Então eu queria te convidar a orar, mais um pouco. Se você pudesse pedir isso, Deus, em nome de Jesus, se a minha visão também passada hoje, que o Senhor possa trazer luz sobre a minha mente, meu coração, me renovar. Deus, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, Deus, e sabemos que o Teu Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos conduz na luz, é o Espírito que revela Jesus no nosso coração, e como nós precisamos disso, principalmente em dias difíceis, porque muitas vezes as nossas dores, as nossas lutas acabam embaçando a nossa forma de enxergar o Senhor, e aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor pode fazer. Então nós pedimos a Ti humildemente, Espírito Santo de Deus, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, e que essa palavra possa trazer ânimo e esperança no nosso coração. Conto também com a Tua ajuda, Deus, com a Tua graça, com a Tua unção sobre a minha vida, tudo aquilo que foi preparado, aquilo que o Senhor deseja falar nesse momento, que não está aqui também, que o Senhor me dê a clareza para transmitir ao Teu povo, à Tua igreja, aos meus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, Isaías, não lemos o texto ainda, Isaías capítulo 40, versículo 17, nós vamos ler do 17 ao 23 e depois o versículo 26, ok? Mas toda a minha palavra hoje está baseada em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 17, a palavra de Deus assim: diante dele, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro,
e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Eu ia ler mais, mas ao longo da mensagem eu vou ler outros textos aqui, outros versículos. O tema de hoje é um tema meio diferente do que vocês estão acostumados da mensagem. É astigmatismo espiritual. Quem tem astigmatismo aqui? Sabe o que é? O meu é vista cansada, não tem nem miopia, nem hipermetropia, nem astigmatismo. É veieira mesmo, vista cansada. 1,5 em cada olho. Tem gente que tem astigmatismo, mas é alguma coisa, né? Não sei se é miopia ou hipermetropia junto, para complicar. O astigmatismo é uma distorção da córnea, um astigmatismo físico, né? É uma curvatura desigual da córnea, uma imperfeição que é muito comum e que faz com que a visão fique meio embaçada, fique turva. Há uma distorção da imagem real. Essa é o astigmatismo, ok? Para quem tem aí sabe disso. Você vai ver meio embaçado e você vai precisar de óculos para corrigir. O que seria astigmatismo espiritual? Fazendo um paralelo. Essa imperfeição de enxergar Deus. É uma maneira errada, meio turva, meio embaçada de enxergar Deus. Isso é muito comum entre nós por causa do pecado. O pecado embaça a nossa visão em relação a quem Deus é, ao que Ele pode fazer. Acaba acontecendo isso. Pastor, qual é o tratamento para o astigmatismo espiritual? Cirurgia espiritual, que é a conversão. Deus precisa fazer uma cirurgia em nós, precisa nos dar um novo nascimento. A gente tem que nascer de novo para começar a enxergar a vida e enxergar Deus do jeito que Ele é. E depois que eu fiz a cirurgia, depois que eu me converti, eu preciso usar os óculos da revelação divina. Vou precisar usar óculos o resto da vida. Esses óculos da revelação divina é o que a gente chama, tem até uma disciplina no CCN que eu dou aula, que a gente chama de cosmovisão cristã, que é a visão de mundo, cosmo é mundo, visão, a visão de mundo de acordo com o cristianismo, de acordo com aquilo que nos foi revelado. Então, nesse astigmatismo espiritual, eu não consigo ver detalhes importantes. Muitas vezes eu não percebo Deus na simplicidade. Por exemplo, eu tenho uma perda considerável na beleza da vida. Quem acredita que a vida é bela, apesar dos problemas? A vida é bela? A gente não consegue ver essa beleza. Fica embaçado, né? Eu corro o risco, se eu não usar os óculos de Deus, não passar pela cirurgia, de ver as coisas completamente diferentes daquilo que é real. Você não está vendo aí, mas aqui no meu slide tem uma imagem de uma praia toda embaçada. Você não consegue assim ver quem é quem. Você só vê assim que tem uma faixa de areia e o mar, mas aquela coisa azul assim e tal, as pessoas tudo meio. Você não sabe quem é homem, quem é mulher, se tem alguma bola, alguma raquete, aqui, alguma coisa, porque está embaçado. É embaçado. E onde estão as distorções? Onde estão as distorções? Primeira coisa, no pensamento nosso de que a nossa sabedoria e inteligência é igual a dele. Essa é uma distorção. Quando eu começo a achar que a minha inteligência e a minha sabedoria são iguais a dele, a visão está embaçada. Completamente embaçada. E como que eu faço isso na prática? Muitas vezes eu não oro, não consulto a Deus, eu vou fazendo as coisas porque eu acho que eu sou inteligente, porque eu sei como fazer, porque eu sou experiente. E eu até questiono Deus porque Ele fez desse jeito ou daquele outro, porque Ele permitiu isso ou aquilo. Então essa é uma distorção. O versículo 13, dá uma olhada aí, Isaías 40, 13, tem uma pergunta que envolve isso. Quem
limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? Alguém aqui alguma vez deu um conselho para Deus? Quem o instruiu? Quem definiu os limites da sabedoria de Deus? Não tem homem e mulher que consiga fazer isso. Olha o versículo 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou a Deus? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Percebe que o profeta está fazendo perguntas, são perguntas retóricas, ele já sabe a resposta, ninguém aconselhou a Deus, ninguém é mais inteligente que Deus, ninguém diz para Deus o que é justo ou o que é injusto, mas ele está perguntando. E essas perguntas são perguntas para a gente refletir, para a gente pensar, né? É como se Deus estivesse voltando para nós. Nós fazemos alguns questionamentos com Deus e Deus volta as perguntas para nós. Quem somos nós para embaçar ou escurecer o conhecimento de Deus? Hoje eu ouvi isso nesse velório, que era muito perigoso, né? O pastor Onésimo ministrou uma palavra linda, poderosíssima, sobre a vida, a questão da morte, da ressurreição, e ele começou a mensagem dizendo: quem pode explicar? Quem aqui seria ousado de perguntar para Deus por que uma missionária tão ativa estava sendo uma vez para a denominação, é recolhida aos 32 anos? Há alguém aqui que poderia questionar Deus? Com aquele silêncio. Ninguém pode questionar. Ele fez outra pergunta. O avamento bíblico inteirinho, em todos os estados do Brasil, fora do país, estava intercedendo pela menina. E ela morreu. Só que aí, ele me pega um texto dizendo o seguinte: a Viviane não morreu, a Viviane dorme. Não, que a Bíblia revela. Então, na sabedoria de Deus, para nós, ele usou até a frase de um rabino, né, que para nós, assim, quando um barco vai indo muito longe, para nós vai ficando pequenininho, aí quando chega lá no horizonte, onde o céu e o mar se encontram, você vai ver um pontinho assim, para nós está se afastando. Mas para quem está do lado de lá, o barco está se aproximando e está chegando cada vez mais perto. Para dizer o quê? Que para nós estava ficando distante, iria ficar distante. Mas para Deus ela estava chegando. Ela estava se aproximando da luz, se aproximando de Deus. Então, não tem como nós questionarmos Deus nisso, né? E muitas vezes nós distorcemos a imagem de Deus, achando que Deus tem a mesma inteligência que a nossa e a mesma sabedoria que a nossa. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é insondável, que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Então, o que nós precisamos em momentos como esse, né, que eu estou dando aqui o exemplo? Nós precisamos pedir graça para Deus, força. Deus me ajuda a passar por isso. Coloque no meu caminho pessoas, consoladores, me fortalece nesse momento. E muito obrigado, Deus. Eu posso não estar entendendo tudo, eu não sei explicar, mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 28, a Bíblia diz assim, tem uma pergunta e depois uma exclamação: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Aleluia. Versículo 28. Sua sabedoria é insondável. Preste atenção, irmão e irmã. Deus não tem apenas informações. Deus é a fonte eterna de tudo, absolutamente de tudo. Deus é o Criador. É o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. A sabedoria de Deus é prática, é encarnacional, é vivencial e é comprovada. A sabedoria de Deus passa em todos os testes. Ela é provada e comprovada. O versículo 26 aqui de Isaías 40, 26, a primeira parte, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aqui está meio chato de ver, porque está o forno aqui, né?
alturas. Olha o convite de Deus. Ergam os olhos, parem de olhar só aqui na horizontal, né? Aqui nas coisas da terra. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Agora para pensar, você já imaginou quantas estrelas tem na galáxia? Deus sabe o nome de cada uma delas. Imagina se Ele não conhece o teu. E às vezes a gente continua assim: ai Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não me ama. Nada mais longe do que isso, nada mais longe da verdade do que isso. Deus sabe tudo de você, absolutamente tudo. A sabedoria divina é elevada. Por isso que aparece essa palavra, está nas alturas, né? É dinâmica, Deus coloca em marcha as coisas. A sabedoria de Deus produz vida. Por isso que ficar estagnado e parado não tem a ver com a sabedoria divina, porque Deus é um Deus que na sua sabedoria infinita, insondável, Ele coloca as coisas, Ele coloca as pessoas em movimento, em marcha. A sabedoria divina dá nome para as coisas, ela é nominal e ela define as coisas. Quando a Bíblia diz que Deus dá nome às estrelas, que Deus conhece o nosso nome, isso tem a ver com o exercício do poder de Deus. Preste atenção na sua sabedoria. Aqui na igreja hoje deve ter umas 60 pessoas, 70. Tem gente aqui que a gente não sabe o nome. Mas a gente fala assim: como que é o nome do irmão mesmo? Aí a gente fala: irmão, Deus abençoe você, mas você está tentando puxar qual que é o nome do irmão ou da irmã. Com poucas pessoas a gente já se esquece. Agora imagine o poder desse Deus de conhecer tudo pelo nome. Tudo pelo nome. Quer fazer uma comparação agora com a sabedoria terrena? Lá em Tiago, no capítulo 3, versos 13 a 17, Deus faz essa comparação entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A Bíblia diz que a sabedoria humana é baixa, terrena, da terra, baixa, limitada, é mortífera, traz muitas vezes estagnação, morte, é confusa, é embaçada, é impura por causa do pecado. Por isso Deus nos convida hoje a trocar de óculos, porque a nossa sabedoria é muito baixa, muito limitada, é muito impura, é muito embaçada. Então, por isso Deus está, através do profeta Isaías, dizendo: ergam os olhos, olhem para as alturas, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar só para a terra, pare de olhar só para isso. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim: ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a sua própria glória. A sabedoria divina aponta sempre para a glória de Deus. A sabedoria terrena quer alimentar o nosso ego. Por isso que eu disse que é mortífera, destrutível muitas vezes. O apóstolo João diz no capítulo 8, versos 31 e 32 assim: se vocês permanecerem firmes. Interessante, né? Já ouviu isso hoje? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que é a sabedoria de Deus, certo? A palavra não é a sabedoria de Deus? Verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem quer ser livre? Amém. Você tem que andar na sabedoria de Deus. Se você estiver andando na sabedoria terrena, é como se você estivesse carregando, sabe aquelas bolas de ferro que é amarradas na perna, dos prisioneiros, pesado? Você está carregando um fardo, porque você está tentando viver na sua inteligência, na sua sabedoria. Por isso muitas vezes você vive exausto, exausta, cansado, porque não está buscando na fonte, como a gente já cantou aqui. Tem um filósofo grego chamado Epicuro, que disse certa vez que a liberdade, a frase dele, é o maior fruto da autossuficiência. Ele está dizendo que alguém autossuficiente, autocentrado, é livre. Nada mais longe da verdade do que isso.
A Bíblia está dizendo que livre é quem conhece a verdade e permanece na verdade, e Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Então a verdadeira liberdade é andar na sabedoria de Deus, e não na minha autossuficiência, não na minha inteligência, nos meus esquemas, no meu jeitinho de fazer as coisas, nos atalhos que eu quero pegar no meio do caminho. Não funciona, irmãos. Não funciona. Então essa é uma distorção. E aqui tem um motivo de oração. Deus, em nome de Jesus, me dá hoje espírito de inteligência e de sabedoria que vem do alto. Eu não quero da terra, não. Uma coisa é você ter conhecimento, informações. Outra coisa é você saber o que é a vida e ter sabedoria e conseguir aplicar isso para o bem. Diferente. Tem gente que parece que nunca adquire essa sabedoria. Vive dando cabeçada, vive decidindo errado, vive fazendo besteira. E normalmente, qual é a primeira pergunta que você pode fazer para essa pessoa e você vai verificar onde está o problema? Você tem feito vida devocional? Você tem lido a Bíblia? Você ora? Porque eu acho que não deve estar orando. Porque é muita confusão. É muita confusão. Quem usa óculos aqui sabe disso. O óculos embaixo ou embaixo? Toda hora eu estou lá lavando meu óculos, né? Detergente e tal, papel vai passando. Põe a mão, não sei o que, gordura. Então, perceba também o seguinte, que esse negócio é dinâmico. Porque eu posso estar hoje com o óculos limpinho, posso estar cheio de sabedoria e inteligência de Deus. Só que ao longo da semana, eu deixo de ir à fonte e o óculos vai passando. E vai passando, e vai passando. E aí eu começo a tomar decisões erradas, eu começo a entender Deus errado. Por quê? Está faltando eu me limpar. Está faltando passar o detergente ali, né? Buscar na fonte de novo de Deus e falar: Deus, em nome de Jesus, me dê sabedoria e inteligência. Preciso de sabedoria e inteligência. Então essa é a primeira distorção que Isaías revela. Uma segunda distorção que aparece em Isaías é a nossa tentativa de representar Deus com imagens que o diminuem. E o problema aqui de Israel, e o nosso muitas vezes, é a idolatria. Então, dos versos 18 a 20, Deus vai falar isso. Com quem vocês vão me comparar? Com uma imagem? Sério que vocês vão tentar fazer um desenho de mim? Não interessa se o ídolo é de prata, é de ouro, ou se é de madeira. Então Deus está fazendo perguntas assim, né? Colocando o povo de Israel para pensar, e nós para pensar, e dizer assim: gente, vocês não pensam. Vocês contratam Moisés, que mexe com metal, vocês contratam um marceneiro, faz lá um bonequinho, uma imagem, e vocês estão achando que pode me representar assim, desse jeito. Sabedoria terrena. Percebe? Fazendo uma ligação com o primeiro ponto. Não sei se é da sua época, mas é da minha. Lembra aquele filme? Querido, encolhi as crianças. Queridos, encolhemos o Senhor. Muitas vezes nós encolhemos o Senhor. Nós queremos domesticar Deus, colocar Deus dentro de uma caixinha. As mulheres sabem, já viu aquela caixinha de bailarina, né? Que fica uma bailarina. Você dá a cordinha e a bailarina fica lá girando e dançando. A gente acha que Deus é isso muitas vezes. Esse astigmatismo espiritual não é prerrogativa de nenhuma classe social ou sistema religioso. As distorções acontecem em todas as classes sociais, em todos os sistemas religiosos, com gente rica, com gente pobre, com gente estudada, gente que não é estudada. Nós temos esse problema de diminuir Deus. Em outras situações, nós queremos representar Deus com estruturas gigantescas. Então, já que Deus é grande, Ele não é pequeno, então vamos construir um mega templo para Ele caber aqui dentro. Um santuário gigantesco que caiba milhares de pessoas, para a gente poder representar Deus. Representa, irmãos? Também não. Nem o pequeno, nem o grande demais representam quem Deus de fato é. E aqui não é nada contra, tá? Igrejas grandes, espaços que são maiores, tal,
mas é mais a gente tem que ter um cuidado para não confundir as coisas. O apóstolo Paulo diz aos gregos, aos atenienses, lá em Atos capítulo 17, 24, eles estavam mergulhados na idolatria, vários deuses, vários altares, e Paulo olha aquela cena, começa a se incomodar e tal, e aí Paulo começa a pregar para eles. Aí Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, pastor, então Deus não está aqui? Ele está porque nós estamos reunidos no nome dele, e onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ele está. O Espírito Santo habita em mim e em você, amém. O que eu estou dizendo aqui não é um espaço, entende? Seja pequeno ou grande, ou não tenha parede nenhuma aqui, Deus criou os céus e a terra, ele é grande demais para a gente achar que ele está preso aqui nessa caixinha. E a gente faz isso às vezes. Sabe como a gente faz isso? Nós achamos assim, na hora do culto, nas atividades da igreja, nós vamos nos encontrar com Deus, porque ele está aqui, ele está nessa caixa. Só que na hora que a gente sair lá, e está tudo aberto, eu saí da presença de Deus. Que conversa é essa? Se ele é Senhor do céu e da terra, se ele preenche todas as coisas, se ele se assenta na cúpula da terra, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Onipresente. Aonde você está, ele está. Então não diminua Deus. Diga aí para o seu irmão, não diminua Deus, por favor. Não encolha o Senhor, não encolha o Senhor. Agora presta atenção, Deus pequeno é fácil de manipular, de controlar. Concorda? Então quando nós queremos encolher o Senhor, nós estamos agindo como mágicos e feiticeiros. Porque a magia e a feitiçaria é a tentativa de controlar as forças espirituais para o meu bem. Isso é feitiçaria. Isso é magia. Eu quero mexer os pauzinhos, os bonequinhos, para que eu me dê bem. Então, o Deus pequeno, por que a gente gosta do Deus pequeno? Porque eu controlo ele e não ele me controla. Eu dou ordens para ele e não ele que dá ordens para mim. Percebe o perigo? Então, um Deus pequeno também é difícil de confiar. Porque se eu olho para os meus problemas e eles são gigantes, eu falo, um Deus pequeno não vai resolver meus problemas, ele é menor que os meus problemas. Lembra dos 10 espias que foram espiar a terra prometida? Deus fez uma promessa, eles foram até lá, os espias, olharam a terra, viram lá os homens, gigantes e tal, bem armados e tal. Eles olharam, 10, 8, meu Deus, vão voltar para trás porque eles vão devorar a gente que nem gafanhoto. 2, a terra é boa, nós vamos entrar, Deus vai dar vitória, nós vamos derrubar esses gigantes e nós que vamos comer eles que nem fosse pão. Nós vamos invadir ali porque Deus é conosco. 2 tinham a visão de um Deus grande, de um Deus poderoso. 8 se acovardaram, porque olharam as circunstâncias, olharam os gigantes, olharam os problemas. Não dá não vai dar pé, não vai dar para nós. E voltaram atrás. Agora, um Deus grande, irmãos, como a gente prega e ensina e a Bíblia revela, é um Deus que necessariamente é espírito. É um Deus que é livre, onipresente, soberano, onisciente, conhece tudo. É um Deus onipotente, todo-poderoso e misterioso. E misterioso. Tem coisas que Deus vai revelar para nós, e tem coisas que Ele se dá o direito de não revelar. É mistério de Deus. Eu tenho que apenas confiar, agradecer e seguir o fluxo. Só isso. Não adianta eu querer, numa queda de braço ali, eu ficar brigando com Deus. Não adianta. O versículo 15 aqui de Isaías 40, a Bíblia diz assim: na verdade, as nações são como uma gota que sobra no balde. Olha como Deus olha as nações, uma gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Tamanha é a grandeza desse Deus. Então cuidado com os retratos falados a respeito de Deus. A imagem de Deus não pode ser capturada na câmera do seu celular. Não pode. Não dá para você fotografar ele. A gente até gostaria, né?
Senhor, espera um pouquinho aqui porque eu queria. Né? O que a gente vê de Deus, apenas as pegadas. Já foi, já passou, já curou, já libertou, já falou, já consolou. Passou, não deu tempo. Eu queria fotografar, eu queria fazer uma selfie, não deu tempo. Não deu tempo, ele é grande demais, não cabe. Agora, olha o que esse sujeito aqui, grego, o Epicuro, dizia. Se Deus é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, ele sabe da existência do mal. Se ele é onisciente e ele deseja acabar com o mal e não faz, então ele não é onipotente. Ele não é todo-poderoso. Porque ele sabe que o mal existe, ele sabe que nós estamos sofrendo, ele gostaria de acabar com esse sofrimento, desse mal, mas se ele não faz, então ele não é todo-poderoso. Essa é a conclusão dos gregos. Na cosmovisão cristã, Deus consegue conciliar tudo isso. Ele permite o mal, ele permite o sofrimento por um tempo. Esse sofrimento tem propósito nas nossas vidas, nos treina, nos santifica, nos quebranta. Vai haver um dia, vai chegar uma hora que ele vai acabar com isso. Ele vai acabar com esse sofrimento. Ele vai enxugar as nossas lágrimas, ele vai acabar com toda a dor. Mas agora, no momento, ele se dá o direito, e ele tem propósitos nisso, como eu disse, alguns revelados e outros não, de ainda permitir o mal, de ainda permitir o sofrimento. Então, Deus está certo, Epicuro está errado. E aqui é filosofia, tá? Os gregos gostavam dessa questão da filosofia, que é boa também na questão de raciocínio, de pensar, mas precisa ser colocada ao lado das Escrituras. Uma outra distorção, irmãos, acharmos que a nossa força e o nosso poder são iguais aos dele. Tadinho de nós. A gente não aguenta nem uma gripe. A gente não aguenta uma gripe, uma virose, nada. Só que a gente acha às vezes que é todo poderoso e forte e tal, que eu vou romper, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Dá uma olhada aí nos versículos 26. A parte C do versículo 26, lá ao finalzinho em diante, depois até o 31. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. As estrelas, né, no caso. Por que você reclama, Jacó? Por que você reclama, igreja? E por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, aleluia. A nossa força, irmãos, está em Deus, não é em nós não. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí que Ele nos faz fortes. Então não tem problema você admitir a sua fraqueza. Você não é o super-homem, nem você é a Mulher Maravilha. Nós somos pó, nós nos cansamos, nós nos esgotamos. É assim, nós precisamos de horas de sono, nós precisamos de alimentação saudável, nós precisamos fazer exercício, a gente precisa. O nosso corpo é perecível, corruptível, envelhece, não tem jeito. E aqui no versículo 23, Deus diz assim também: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Príncipes e juízes desse mundo são símbolos de autoridade humana, representam força e poder. Príncipes, reis, presidentes não representam força e poder? A Bíblia está dizendo que Deus reduz eles a nada. Às vezes a gente está preocupado, né, com STF, com não sei quem, né, com fulano, com beltrano, com o poder que ele exerce, com a autoridade, com abuso de autoridade. A Bíblia está dizendo que Deus vai aniquilar os príncipes e os juízes dessa terra, porque Ele é o juiz de toda a terra.
Ele é o Todo-Poderoso. Então será que Deus não se importa com a nossa situação? Ó Jacó, ó Israel, ó igreja, sério mesmo que vocês acham que eu não me importo com vocês? Que eu não tenho força e poder para mudar a situação? No estalar de dedos? Sério que vocês acham isso? Se nós tivermos as nossas lentes distorcidas, sabe onde a gente cai? Murmuração, desânimo, canseira, esgotamento, exaustão. Nós vamos cair, vai viver quebrado, vai viver arrebentado. Por quê? Porque eu estou tentando montar a minha força, eu estou tentando fazer do meu jeito. Eu trabalho na minha força, eu tento exercer meu ministério na minha força, eu tento criar os meus filhos na minha força, eu tento conduzir o meu casamento na minha força. Para quem é solteiro, eu tento viver em santidade e viver uma vida de solteiro na minha força. Não vai dar certo, você vai se esgotar, você vai pirar. Então, percebe o final aqui de Isaías, que coisa mais linda esse texto. Deus está dizendo até assim, ó, Deus até nos provoca. Ó, os jovens, os moços também se cansam. Não precisa ter mais de 40, não, mais de 50. Até os jovens e os moços estão capengando aí. Estão mal, se cansam. Quem tem filho adolescente sabe disso, como eles dormem, né? Jesus amado, vai dormir lá longe. E dorme, e dorme. Então Deus está dizendo, ó, até eles que se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam e sobem como águias. Eu preciso esperar em Deus. Preciso estar em Deus, eu preciso ir na fonte, de novo. Esse agir de Deus, que está aqui nos versos 28 e 29, traz para nós renovação, traz paz, traz novo vigor aos cansados. E só Deus pode fazer isso porque Ele não se cansa. Porque se Ele fosse um Deus limitado, pequeno, Ele ia se cansar também. Então eu ia buscar força nele e ele ia dizer assim, ó, dá um tempo para mim que agora eu estou dormindo. Agora eu estou cansado, você está todo dia aqui me chamando, pedindo ajuda, pedindo ânimo, pedindo renovo, mas eu estou precisando descansar, eu estou quebrado. Não, a Bíblia diz que ele não se cansa, ele não dorme. Só ele tem esse poder para nos reerguer, para nos reanimar, para nos encorajar novamente. Vai na fonte certa, irmão, irmã. Vai na fonte certa. Uma vez que eu esteja abastecido com essa força e com esse poder, só assim eu vou poder alcançar voos mais altos. Senão eu vou viver rastejando. Deus tem para mim isso de eu ser uma águia, mas eu estou lá que nem um galo, uma galinha, um frangote lá, despenado, rastejando, ciscando. Por quê? Eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito, da minha força. Se eu consigo viver mais alto, renovado e fortalecido por Ele, então eu posso chegar em lugares que eu nunca cheguei. Eu posso ter uma qualidade de vida que eu nunca tive. Percebe? Então onde está o nosso problema muitas vezes? O nosso problema está na falta de intimidade com Deus. Todas essas distorções, né, esses embaçamentos, têm a ver com isso. Eu começo a viver a minha vida, viver a minha correria, a minha rotina, não tenho mais tempo para orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de cantar um louvor a Deus, não tenho mais tempo para vir à igreja. O óculos vai passando, vai passando. E aí eu falo, Deus, por que Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou tão fraco? Por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou tão frio, indiferente? Falta de intimidade com Deus. É isso, sempre vai ser isso. E qual que é o basicão, irmãos? O basicão, oração e leitura da palavra, meditação da palavra, e nós sabemos disso. Começa amanhã, sua segunda-feira, acorda um pouco mais cedo e lê 3 capítulos da Bíblia. E ora um pouco. Você vai ver que seu dia é completamente diferente. Completamente diferente. A paz que você vai experimentar, a alegria que você vai experimentar, com a visão ampla.
Teu coração abre. Não tem como a gente não ouvir a voz de Deus todo dia, gente. Abriu a Bíblia, leu a Bíblia, está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo a voz de Deus. Então para com isso, Senhor. O Senhor não está falando comigo. O Senhor está em silêncio. Ah, Deus, o Senhor tem que aparecer aqui no meu quarto a 1h da manhã. Eu quero ver alguma coisa. Para. Nós complicamos aquilo que já está revelado. Nós oramos às vezes por coisas que Deus já deu um direcionamento para nós. Nós queremos convencer Deus fazendo de um jeito diferente que já está revelado na palavra. Deus diz para nós: não vai por esse caminho que é caminho de morte. Não vai por esse caminho que é sabedoria terrena. É sabedoria terrena, é mortífera. É problema, vai ter consequência, vai passar mais ainda na tua vida. Não, Deus, o Senhor vai me entender. Mas dessa vez eu vou ter que pegar o atalho. Dessa vez eu vou ter que desobedecer. E aí a gente tenta culpar Deus, culpar a vida. E aí entra o vitimismo, né? Não é possível. Meu irmão, meu vizinho, tudo vai bem na vida, né? Mesmo quando tem problemas, tira de letra, tem paz, tem alegria, dá a volta por cima. Por que eu não consigo nunca? A pergunta certa deveria ser: o que ele ou ela está fazendo que eu não estou? Eu falei aqui do presidente, né? E às vezes a gente conversa: meu Deus, como esse homem consegue? E eu oro por ele, né? A gente ora porque estava hoje em Guarulhos, fazendo um velório. À noite está pregando em Presidente Prudente, 6, 7 horas de viagem. Ainda eu falei com o pastor Joel, falei: pastor, nós estamos no lucro, né? Porque Guarulhos até Rio Claro, até 3 horas de viagem, perto. Acordamos cedo, acordamos. Mas aonde encontra forças? O próprio fato da pessoa estar no centro da vontade de Deus, exercendo o ministério que Deus chamou ela para fazer, pregando a palavra, já é uma forma de você se reabastecer. Entende isso? Olha que coisa doida. Enquanto a pessoa está servindo a Deus e trabalhando a Deus, o tanque está enchendo. Lógico que a pessoa se cansa também, precisa dormir, né? Precisa às vezes tomar remédio para algum problema que tem físico e tal, mas aquilo é o ânimo, é a força, é o combustível que leva a pessoa. E não é fácil, irmão. Você está hoje aqui fazendo um velório, um culto fúnebre, e à noite você está celebrando um nascimento, um aniversário no membro da igreja. Há 6 horas atrás você estava chorando. Agora você tem que sorrir, ou está sorrindo. Não é? Eu quero viver isso. Eu quero viver isso, lógico, respeitando as minhas limitações e também, lógico, tendo esses cuidados, né? Porque eu me canso. Deus não se cansa, mas eu me canso. De dormir um pouco na hora que tem que dormir, de me alimentar bem, tudo isso que eu já falei, nós precisamos. Não é? Mas a gente não pode só ficar nisso, comendo, dormindo, e a vida está passando, como a gente já falou aqui, e para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Isaías tinha um propósito. Deus o chamou para ser um profeta, e ele exerceu o seu chamado. Você foi chamado para quê? Precisa exercer isso. Hoje o pastor da Viviane, que foi pastor dela na adolescência, o pastor Newton Batista, subiu lá e disse assim, e isso me marcou também em relação aos adolescentes, né? Ele disse assim: uma vez a Viviane, ela tinha 13 anos, 15 anos, e era membro da igreja dele, e a Viviane disse assim: pastor, eu quero fazer missões entre os índios. E o pastor falou: amém, irmão, vamos orar, né? E aí o pastor falou isso para ele no coração dele: você acha essa patricinha aqui? Imagina, mas nunca vai no meio dos índios, vai ser devorada lá, né? Loirinha, bonitinha e tal, né? Família mais ou menos e tal, imagina. Aí ele falou: e não é que passou uns meses, essa menina estava lá no meio dos índios, ministrando os índios com uma alegria, ensinando crianças e tal. Aí ele falou uma palavra que me marcou: não duvide dos adolescentes. Às vezes seu filho, seu sobrinho, seu neto, diz assim: Deus está me chamando para tal coisa. Tadinho, né? Está empolgado, novinho, né? Cuidado.
Aí, sabe por que a gente age com essa incredulidade, às vezes? Duvidando dos nossos filhos, dos nossos adolescentes? Porque eu estou mal. Eu estou estagnado. Aí vem um adolescente cheio de fogo, né? Eu quero ir, eu quero ir para missões, eu quero evangelizar, e não sei o que e tal. E aí a gente joga, como nós estamos frios, a gente joga um baldão de água fria em cima do adolescente. Só que se foi Deus que pôs aquele fogo, não tem homem que vai apagar. Então foi muito legal esse testemunho que o pastor disse. Não é que ela foi, e não é que ela foi para o seminário, e não é que ela estava pregando para mulheres, e não é que ela estava cumprindo o propósito de Deus, ninguém dava nada para ela. Com uma enfermidade que podia morrer a qualquer momento. E não é, e não é. E aí o pastor virou assim para o esposo dela. Irmão, você imagina você ser casado, ter um filho de 10 anos, sua esposa 32 anos, você deve ter uns 35, caixão aqui, ó, na frente da igreja, no frente do culto. E o pastor, marido dela, conduzindo todo o culto. Deixa uma fulana, deixa uma fulana. Aí o pastor, esse mais velho, já um homem que está quase para jubilar, olhou para o marido dela e falou assim: olha, eu não sabia que você era forte assim não, hoje eu te admiro mais. Como você está aqui em cima? Eu acho que eu não consigo ir. O pastor mais velho falou: eu acho que eu não consigo ir. Então, sabe, são coisas assim. Vocês estão no culto hoje, né? Aqui, recebendo uma palavra. Eu também estou. Quando eu estou falando aqui, eu estou sendo ministrado. Mas eu também já fui muito abençoado mesmo. Ao participar disso, o que eu vi ali, e no final, irmãos, aí para arrebentar o coração mesmo, né? Você não tem noção quantas vezes meu óculos embaçou. Como eu chorei. O pastor chamou o menino, filho dele, de 10 anos. Os dois colocaram de joelho. Esse homem fez uma oração. Gente, agradecendo pela mãe que ela foi os 10 anos ali pelo menino, e pela esposa que ela foi ao longo dos 17 anos. Ele gritava, ele chorava: Deus, obrigado por quem foi essa mulher. E o Senhor deu, o Senhor tomou de volta. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Gente, a igreja inteirinha. Foi um negócio assim, que eu falei: meu Deus, olha, o cara tem que ser homem. Gente, tem que ser só a graça de Deus. Você fala, não está na força dele, não tem como estar na força dele. E o velório foi desde ontem, a madrugada inteirinha. Ali. Não foi aquela coisa que nem hoje a gente faz, né? Curto, né? 3, 4 horas assim. E foi uma lição para mim. Estou contando para vocês, estou compartilhando aqui como testemunho, porque foi uma lição, foi um soco no estômago, foi uma coisa assim. E que Deus agora os console, né? E um dos motivos da minha oração agora é por eles mesmo, pela família. E me cortou o coração no final, ver um menino de 10 anos agarrado no caixão, chorando. Chama Arthur. E Jesus, eu consolo esse menino. E o pastor Onésimo abraçava os dois assim, ó, agarrava os dois assim, e o menino e ele, aquela coisa. Gente, só Deus para dar força, mano. Então, a sabedoria e a inteligência dele são maiores do que as nossas. Não tente diminuir Deus.